Cristo para todo mundo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir. Disse Jesus: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que querem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. A partir de agora é o momento da palavra de Deus. Boa tarde, queridos ouvintes da Juventude FM 104.9 aqui em Lagarto, Sergipe, de Sergipe para o mundo. Hoje, dia 25 de agosto de 2023. Estamos mais uma vez aqui com o programa Verdades que Salvam. Eu quero que você leia aqui comigo, se você está com a sua Bíblia na sua casa e você pode abrir no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. E antes de ler no livro de Mateus, eu quero ler aqui no livro de Marcos 16:15. No livro de Marcos 16:15, eu vou ler com calma, eu sei de qual, mas eu vou ler com bastante calma nessa tarde. Vamos ler Marcos 16:15, que diz: 16:14, Marcos 16:14 diz o seguinte: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. Vamos ler agora em Mateus capítulo 9, que diz o seguinte: E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados te são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. E eu quero ler aqui também em Mateus 9:18, que diz: Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue,
chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E eu quero ler aqui também em João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, que diz as seguintes palavras. João, capítulo 14, diz as seguintes palavras. João, capítulo 14. João, capítulo 14, vamos ouvir aqui, vamos ver o que é que diz. Não, vamos deixar esse texto de lado. Então, vamos deixar esse texto do capítulo 14 de lado, de João. Queridos, a Bíblia diz que Jesus mandou pregar o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Mas ele não parou aí. Ele não apenas falou de salvação, de perdão, de que as pessoas iriam ser salvas, perdoadas. Ele continuou, ele disse, aquele que crê em mim, ele disse, vocês orarão pelos enfermos, colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. E a Bíblia diz que partindo eles e pregando a palavra, o Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios. Ele disse que aqueles que crêem nele falariam novas línguas, se tomassem bebessem alguma coisa mortífera, não lhes faria dano algum. Então, Jesus mandou a gente pregar o Evangelho, orar pelos enfermos, que ele curaria os enfermos. E a Bíblia diz que eles, partindo e pregando a palavra, o Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios. E nessa tarde eu quero dizer para você que Jesus quer lhe salvar. Você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, não entregou a vida a Jesus, Jesus quer perdoar os teus pecados. Nessa tarde ele quer salvar a sua alma. O maior objetivo de Jesus ter vindo a essa terra foi com o objetivo de perdoar os nossos pecados, de salvar-nos da ira vindoura, nos livrar do inferno, livrar-nos do juízo eterno. Então, nessa tarde o Senhor primeiro ele quer lhe salvar. Ele quer lhe salvar primeiro. Segundo, ele quer lhe curar. Você que está doente, não importa qual o seu problema físico. Jesus curou aquele paralítico. Jesus continua curando paralíticos, todo tipo de doentes, cegos, surdos, mudos. Eu me lembro que eu preguei numa cidade aqui no estado de Sergipe, numa cruzada de salvação e milagres. E naquela noite eu preguei na cruzada de salvação e milagres, em cima de uma carreta palco. E ali, depois, no projeto 1 Milhão de Vidas, depois nós oramos. Estávamos orando pelas pessoas doentes e uma criança que nunca tinha falado, nunca tinha ouvido, ela começou a falar algumas palavras, né? Então Jesus continua curando os doentes, ele continua curando o homem não pode curar, mas ele continua curando. Nós oramos e Jesus cura, não é
o pregador, não é o líder espiritual, não é o líder religioso que cura. Nós apenas pregamos a palavra e ele cura. O poder curador do Senhor entra em ação para curar os doentes, os enfermos. Não importa qual é o seu problema, meu amigo, minha amiga, nessa tarde. A Bíblia diz que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, que Pedro e João estavam indo para o templo para orar, e a Bíblia diz que havia um aleijado de nascença ali, que pedindo esmola, e ele pediu esmola para eles, e Pedro disse com João: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem começou a andar e a glorificar ao Senhor. Nessa tarde eu quero dizer para você que Jesus vai lhe visitar, vai curar a sua saúde, ele vai curar a sua coluna, ele vai curar qualquer tipo de problema, seu joelho, ele vai curar o seu tornozelo, ele vai curar, vai arrancar caroços vão desaparecer nessa tarde. Jesus irá curar, irá fazer milagres extraordinários nessa tarde, porque ele tem todo o poder, ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz: operando o Senhor, quem impedirá? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Jesus, lá em João, no capítulo 11, ele foi lá e ressuscitou a Lázaro, que estava 4 dias morto, enterrado, sepultado. E ele foi lá e chamou Lázaro: vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro veio, ressuscitou. Ele veio e saiu do túmulo. E Jesus ressuscitou aquele homem. Para Deus não há impossível. Eu quero dizer para você que está doente, que está com problema, até que os médicos disseram não tem mais solução, não tem mais cura para ele. Mas eu quero te dizer a você que nessa tarde Jesus irá curá-lo. Se você depositar a sua fé, confiança no Senhor, ele irá curá-lo, curá-la. O poder de Deus entrará aí no seu corpo, e o poder do Espírito Santo, e você será curado. E depois vai glorificar ao Senhor, Deus Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Para o Senhor não há impossível. A Bíblia diz em Gênesis que Sara era estéril, não podia ter filho. E Deus abriu a madre, né? Abraão já velho, a Sara já com útero amortecido, a Bíblia diz. E Deus fez o milagre, fez com que Sara pudesse ficar grávida e tivesse aquele filho chamado Isaque. Deus prometeu, Deus cumpriu. Quando ninguém achou que podia o milagre acontecer. Você que está me ouvindo e é estéril, eu quero dizer para você que Jesus vai lhe curar nessa tarde. Eu vou estar orando, Jesus irá curá-la, para a glória de Deus. Para Deus não há impossível. A Bíblia fala que Zacarias, o sacerdote, junto com sua esposa Isabel, eles não tinham filho, ele já era velho, Zacarias, o sacerdote. E a Bíblia diz que o anjo apareceu para ele e disse que ele ia ter um filho. E ele ficou com qual sinal? Ele não acreditou. E ele ficou mudo até que o menino nasceu, João o Batista, o profeta João Batista. Meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha irmã, Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O evangelista Pedro Deolindo de Santa Catarina, que percorreu todo o estado de Sergipe com a carreta palco no projeto 1 Milhão de Vidas,
ele orou por uma mulher aqui, não me lembro o nome dela agora. Ela não podia ter filho, já tinha tentado de tudo com os médicos e os médicos não deram jeito. E ele orou por ela aqui. E aquela mulher, o filho nasceu e ela deu testemunho dela lá em Itabaiana, na Cruzada de Itabaiana. O ano passado, ela deu testemunho que Deus deu filho com o filho dela, já nos braços dela, junto com o esposo, deu testemunho lá em Itabaiana, lá na praça, na Cruzada, lá em Itabaiana de Salvação e Milagres. Então, para o Senhor não há impossível. Quero dizer para você que assim como Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos gastando dinheiro com os médicos, e os médicos não puderam curar aquela mulher, a medicina não conseguiu, né? Os médicos não conseguiu curar, ela gastou todo o dinheiro com os médicos. Você que está me ouvindo está com câncer e o médico disse não tem mais jeito, esse câncer é terminal para você, você só tem 3 meses de vida. Eu quero dizer para você que Jesus tem poder de curá-lo nessa tarde. Ele tem poder de curá-la nessa tarde. Para Deus não há nada impossível. Deus pode restaurar a sua saúde física, as suas células serem restauradas. Então, nessa tarde, o mover do Espírito, o poder do Espírito de Deus, enquanto eu estou pregando nessa tarde, o Espírito de Deus está indo a lhe visitar e você já está sendo curado enquanto eu estou pregando a palavra de Deus aqui nessa rádio, nessa tarde. O poder do Espírito de Deus está invadindo o seu corpo, tomando o seu corpo, assim como o Espírito de Deus veio sobre Maria e ela ficou grávida do Espírito de Deus. O poder do Espírito de Deus nessa hora está invadindo onde você estiver, está vindo sobre o seu corpo. O poder do Espírito Santo está tomando o seu corpo agora e curando-o para a glória de Deus. E você depois vai dar o seu testemunho, glorificar ao nome do Senhor. Dizer que foi curada. Glorificar o nome que Jesus o curou, que o Senhor Jesus Cristo o curou. Você depois vai dar o testemunho que Jesus curou você. A Bíblia diz que Jesus ia passando em Jericó e o cego começou a gritar, querendo, Senhor Jesus, Jesus. Começou a gritar e os discípulos de Jesus queriam calar a boca do cego. Pare de perturbar o mestre, pare. Quanto mais eles disseram, não perturbe o mestre, pare de gritar, de incomodar o mestre. Ele começava a gritar mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e perguntou, o que é que você quer? Ele, quero ver. Jesus falou, conforme a tua fé seja feito. E aquele homem foi curado, aquele homem era cego de nascença e ele foi curado. E nessa tarde Jesus vai lhe curar. Não importa qual é a sua doença, o poder de Deus está invadindo o seu corpo nessa tarde. E curando o seu corpo aí. Em nome de Jesus, corpo seja curado. A Bíblia diz, corpos, eu ordeno agora, sejam curados na autoridade do nome de Jesus. Corpos sejam curados, espíritos malignos que estão colocando doenças nos corpos, saiam desses corpos agora, em nome de Jesus. Corpos sejam restaurados, sejam os órgãos todos restaurados desses corpos agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, sejam curados corpos. A Bíblia é bem clara que, vamos ler esse texto aqui. Atos capítulo 6.
Vamos ler esse texto. Atos capítulo 6. Esse texto aqui eu vou ler. Atos capítulo... Vamos ler no 5. Atos capítulo 5. A Bíblia diz em Atos capítulo 5, e muitos sinais e prodígios, no versículo 12, Atos capítulo 5, versículo 12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então a Bíblia é bem clara que a Bíblia diz que no versículo 15, capítulo 5 de Atos, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Então as pessoas eram curadas somente através do apóstolo Pedro passando. As pessoas eram curadas, aleijados. A Bíblia diz até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então, nessa tarde, o poder do Espírito de Deus, Jesus Cristo, irá curá-la aí onde você estiver, na sua casa, no seu carro, no seu sítio, na sua fazenda, na rua, em qualquer lugar. A unção do Espírito Santo vai invadir aí, vai tocar o seu corpo e você será curado, curada. A Bíblia diz que o lenço de Paulo, as pessoas, ele dava o lenço, aventais, e ao menos os lenços, aventais, quando tocava nas pessoas, os espíritos malignos saíam das pessoas e as pessoas eram curadas. Cada unção que estava sobre a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, então a unção é transferida através até de lenços. O poder de Deus vai agora sobre a sua vida, tocar na sua vida para curar você. Em nome de Jesus, eu ordeno agora, toda doença saia desses corpos, agora corpos, em nome de Jesus, corpos sejam curados agora, em nome de Jesus. Colunas sejam curadas agora, você que tem problema de coluna, seja curado agora, curada agora, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que todo espírito maligno que está fazendo com que essa pessoa esteja com esse problema na coluna, sai agora dessa pessoa agora, em nome de Jesus, e dessas pessoas agora, em nome de Jesus, corpos sejam curados. Pai, que o poder do Teu Espírito Santo possa vir sobre essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Sejam curados, curadas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, corpos sejam curados, em nome de Jesus. Se puder falar mais baixo, eu agradeço, porque está gravando aqui, viu? Em nome de Jesus, corpos sejam curados, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora que todo problema no ouvido, surdez, seja curado agora, surdo, mudo. Fale agora, surdo, ouça agora, em nome de Jesus. Todo espírito maligno que faz com que a pessoa fique surda, muda, eu ordeno, sai desse corpo agora, em nome de Jesus Cristo.
corpo, ouvido, seja curado agora, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, cura todo tipo de caroços, desapareçam agora, sejam desmanchados agora caroços, em nome de Jesus, sejam desmanchados agora, sejam curados agora, em nome de Jesus. O poder de Deus está invadindo onde você está agora, curando você. Em nome de Jesus, receba a sua cura. O poder do Espírito de Deus está invadindo aí o seu corpo, está tocando no seu corpo. A unção do Espírito de Deus está tocando no seu corpo. O poder do Espírito de Deus está invadindo da planta do pé, o alto da cabeça. Seja cheio do Espírito de Deus. Então não há nada impossível para Deus, só precisa você crer no milagre, para que o milagre aconteça na sua vida. Aquele homem estava 4 dias, Lázaro morto, mas Jesus foi lá e ressuscitou aquele homem. Ele disse: sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu, um defunto que já cheirava mal. Quem sabe você já foi desenganado pelos médicos. A sua doença cheira mal. Mas nessa tarde, o Senhor está lhe curando. O Senhor está arrancando todo tipo de doença do seu corpo, todo câncer, em nome de Jesus. Saia desse corpo, em nome de Jesus Cristo. Seja curado o corpo, em nome de Jesus. Cura, Senhor, todo câncer, toda célula que está com câncer, Senhor. Que o Senhor cure essas células que estão doentes, Pai. Restaure essas células, em nome de Jesus. E você que nunca se arrependeu dos seus pecados, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa reconhecer que é um pecador e deixar o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você precisa se arrepender de todos os seus pecados. Se você vive uma vida de pecado, se arrependa nessa tarde de todos os seus pecados, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, depois disso segue-se o juízo. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Então que você se arrependa nessa tarde da sua vida de promiscuidade, de pecado, de imoralidade, de todo tipo de pecado. Deixe a sua vida de pecado nessa tarde. Deixe a vida de adultério, de prostituição, de bebedice, de usar drogas. Deixe a sua vida de pecado, de mentira, de enganação, de todo tipo de pecado. Deixe a sua vida de idolatria. Deixe a sua vida de todo pecado que você anda cometendo. Se arrependa nessa tarde. Peça misericórdia ao Senhor, que Ele é rico em misericórdia. E peça a Jesus para entrar na sua vida, para que Ele entre na sua vida, perdoe todos os seus pecados e transforme a sua vida, meu amigo. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, que Ele vai transformar a sua vida. Ele vai mudar, vai transformar a sua vida, meu amigo. Deixe todo o pecado, para que quando você morrer, você não vá para o inferno. Você precisa arrepender-se dos seus pecados, para que você não vá para o inferno depois da sua morte física. Eu quero ler aqui em Lucas, no capítulo 16, que diz, no versículo 19, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, que diz: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias
regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado no inferno, ergueu os olhos e estando em tormentos viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. O segredo está aí, ó. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouves a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, meu querido ouvinte, o inferno é real. Você precisa deixar a vida de pecado, de promiscuidade, de todo tipo de pecado, se arrepender de todos os seus pecados, para que você não vá para o inferno depois da morte física. Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 28, não temais os homens que podem matar o corpo, antes temei a Deus, que pode lançar a alma e o corpo no inferno. Meu amigo, a sua alma está correndo risco de ir para o inferno depois da sua morte física. A única alternativa para que você escape do inferno é você arrependendo-se dos seus pecados, deixando a vida de pecado, para que você, quando morrer fisicamente, o próprio Deus não lance a sua alma no inferno. Mas se você se arrepender e entregar a vida a Cristo, acontecerá com você o que Jesus falou a um dos homens que estava sendo crucificado com ele, quando um dos homens que estava sendo crucificado com ele disse: Senhor Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vier no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem, de última hora, ele entregou a sua vida a Jesus. Ele creu que Jesus era o Messias, que Jesus era o prometido, era o ungido de Deus, que haveria de nascer de uma virgem, conforme está lá em Isaías, no capítulo 9, versículo, se não me falha a memória, 6, que uma virgem, um menino nos nasceu, e uma virgem conceberia. Então ele nasceu, ele cresceu, ele começou o seu ministério aos 30 anos. Durante 3 anos ele pregou o evangelho, curou enfermos, aleijados, ressuscitou mortos. Ele curou todo tipo de pessoas. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que estava morto, a Bíblia fala, e ele ressuscitou aquele filho da viúva de Naim. Jesus, ele morreu, mas foi sepultado lá naquela cruz do Calvário. Mas ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. Ele foi crucificado, mas ressuscitou o 3º dia, para que eu e você possamos ser salvos, ser perdoados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Meu amigo, minha amiga, se arrependa de todos os seus pecados nessa tarde, para que você escape do inferno, para que você não vá para o inferno. O inferno é um lugar de tormento. A Bíblia diz em Lucas 16, 28, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também
para este lugar de tormento. O inferno é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, é um lugar de ranger de dentes, a Bíblia diz. Então, meu querido ouvinte da palavra de Deus, nessa tarde você tem a oportunidade de escapar com a sua vida. Você tem a oportunidade de escapar do juízo vindouro. João Batista, quando estava aqui, ele pregou: raça de víboras, que vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento. Nessa tarde, Deus está falando conosco, que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Meu amigo, arrependa-se dos seus pecados. Nós estamos vivendo numa geração que ama pecar, que gosta de se gabar com o pecado. O cara casado tem 2, 3 mulheres e diz aos amigos: olha, eu tenho 2, 3, 4, 5 mulheres. E ele se gaba do pecado dele. E ele não sabe que se ele morrer na vida de adultério, ele irá para o inferno. Ele vai sofrer eternamente, essa pessoa. Estamos vivendo numa época onde as pessoas fazem propaganda dos pecados delas. Fazem propaganda, o cara adultera, tem 2, 3, 4 mulheres e faz propaganda. Mulheres que são adúlteras também adulteram e ainda faz propaganda. Jovens que vão para as festas, hoje sai com uma, leva para o motel, amanhã vai para outra festa, sai com outra, leva para o motel, no outro dia sai com outra, leva para o motel. Na vida de prostituição, de fornicação, se a pessoa morrer nessa vida de pecado, ela irá para o inferno. O sexo antes do casamento é pecado, a Bíblia condena. O sexo foi Deus quem fez, mas tudo dentro dos princípios da palavra do Senhor. Né? Então estamos vivendo numa geração, como Jesus disse, uma geração adúltera e pecadora. Uma geração que ama o pecado. Uma geração que precisa arrepender-se urgentemente. Uma geração que precisa buscar o Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia é bem clara. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Meu amigo, busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Busque ao Senhor. Busque o Senhor. A Bíblia diz em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, meu querido ouvinte da palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões,
e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, meu amigo, nessa tarde, não importa quais os pecados que você tem cometido durante a sua trajetória aqui na terra, a sua vida aqui na terra, mas você tem a chance de se arrepender nessa tarde. A Bíblia diz, lá no livro de Atos, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia em todos os lugares que se arrependam. Se arrependa nessa tarde. Deixe a sua vida de pecado. Hoje, dia 25 de agosto de 2023. Se arrependa de todos os seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus, para que Ele entre na sua vida. Perdoe os seus pecados. Transforme a sua vida. Ele lhe mude a sua vida, meu amigo. Ele pode nessa tarde. Ele ama você. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando a pessoa está na vida de pecado, Deus ama a pessoa, Deus ama o adúltero, a adúltera, a pessoa que se prostitui, né, o ladrão. Deus salvou aquele homem de última hora que estava sendo crucificado ao lado dele. Jesus salvou Maria Madalena, aquela mulher que era uma prostituta. Jesus expulsou alguns espíritos malignos dele. Jesus ama os pecadores. O que Deus quer do homem, da mulher que se arrependa, entregue a vida a Cristo, para Ele poder perdoar os pecados da pessoa, salvar, transformar. Nessa tarde, não importa quais os pecados que você cometeu. Não importa se foi adultério, prostituição, drogas, bebedices, tráfico de drogas, se você já mandou matar alguém, não importa, nessa tarde você pode se arrepender, aceitar Cristo e ser salvo, meu amigo. Jesus diz: eu não vim buscar os pecadores, os justos, eu vim buscar os pecadores o arrependimento. Ele quer que nessa tarde você reconheça o seu estado de pecador e bata no peito como bateu o publicano, que a Bíblia diz que nem ousava olhar para o céu, e dizia: Senhor, Senhor, seja propício para comigo, pecador. E a Bíblia diz que Jesus diz que aquele homem saiu justificado. A palavra justificado é declarado justo. Aquele homem foi perdoado. Enquanto o fariseu religioso disse: graças te dou, ó Pai, porque não sou igual aos demais homens, roubadores, ladrões, sou dizimista. Mas aquele homem estava se exaltando. Esse é aqueles que se acham justos, aqueles que se acham que não precisam se arrepender de entregar a vida a Jesus Cristo para ser salvos. Mas o publicano, ele toma uma atitude parecida, igual, idêntica à de Zaqueu. Zaqueu, Jesus ia passando, ele estava no pé de sicômoro, em cima do pé de sicômoro de figueira. Jesus disse: desce daí depressa, Zaqueu, porque compete hoje está aí na sua casa. E a Bíblia diz que Jesus, conversando com Zaqueu, estando ali, comendo com Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu disse: Senhor, se eu roubei alguém, vou restituir 4 vezes mais, e resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Então, aquele homem foi salvo porque ele teve uma atitude de arrependimento. Por isso que Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Então, meu querido, se arrependa. Se você se arrepender, não importa quais os pecados. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, você que um dia se arrependeu, aceitou a Jesus, frequentou uma igreja, congregou, vive uma vida para Deus, mas hoje você está desviado dos caminhos do Senhor. Você volte para os braços do Pai Celestial. Faça igual o filho pródigo que caiu em si. Ele lá alimentando os porcos, trabalhando, ele pediu a herança dele e o pai deu, e ele gastou todo o dinheiro, toda a herança com as meretrizes. E ali, quando ele gastou todo o dinheiro, os amigos desapareceram. Ele foi trabalhar alimentando os porcos e não podia nem comer das comidas que ele colocava para os porcos. Ele disse:
eu vou para o meu pai, vou voltar para meu pai. Ele voltou e o pai o abraçou, o beijou, o recebeu. É isso que Deus vai fazer com você, meu amigo, nessa tarde. Deus não está, Deus está querendo você de volta. Ele quer lhe receber com honra, abraçá-lo, beijá-lo, dizer: vem, filho meu. Vem, filho meu, retorna para os braços do pai. Ele não vai o desprezar. Ele está dizendo para você nessa tarde: vem, filho meu, volta para os braços do pai. Que o pai o ama, que o pai quer ter comunhão com você. A Bíblia diz que nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Deus está em busca de reconciliar-se com você, meu amigo, nessa tarde. Só precisa você reconhecer o seu estado pecaminoso de pecado e se arrepender dos seus pecados. E Deus está com os braços abertos para que você retorne para a casa do Pai. Faça como o filho pródigo, retorne para a casa do Pai nessa tarde. Nessa tarde, retorne para a casa do Pai. Vamos ler esse texto na íntegra, em Lucas, no capítulo 15, versículo 11, que diz: E disse, Jesus falando, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei-o o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdeu os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Então, faça igual a esse filho pródigo. Retorne nessa tarde para os braços do Pai. Se arrependa dos seus pecados, entregue a vida a Jesus e Ele vai lhe receber. A Bíblia diz que Jesus disse:
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Meu amigo, minha amiga, a sua alma está cansada, triste, abatida, angustiado, você está em depressão, você precisa estar bebendo e usando drogas para continuar vivendo, porque você não tem mais alegria, você não tem mais alegria na vida, você gostaria de morrer, mas nessa tarde Deus está dizendo: entregue a sua vida a Jesus Cristo e você terá paz, alegria. Deus restaurará a sua alegria, Deus trará paz, alegria, vontade de viver, Ele transformará a sua vida. Foi assim comigo. Eu não tinha paz, não tinha alegria em 96, tinha tudo, mas não tinha nada. Mas eu entreguei a vida a Jesus, passei a ter paz, passei a ter alegria, passei a ter felicidade, porque o Espírito de Deus entrou dentro da minha vida e me trouxe paz, alegria. Ele me trouxe alegria, o Espírito de Deus nessa tarde, Ele está querendo entrar na sua vida. Convide a Jesus Cristo nessa tarde. Se você gostaria de entregar sua vida a Jesus agora, eu quero que você repita após mim essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa tarde, eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor Jesus, entre agora na minha vida, que a partir de hoje eu possa viver para o Senhor. Escreva o meu nome, Senhor, no livro da vida, que a partir de hoje eu viva exclusivamente para o Senhor. Pai Celestial, muito obrigado por me aceitar como eu sou. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Você quer receber oração por cura? Você agora está com qualquer problema que você esteja, coloque uma das suas mãos no local do seu problema. Se é no joelho, se é no pé, se é na cabeça, se é no coração, no coração. Se você está com enfermidade no coração, coloque sua mão sobre o coração. Eu vou estar orando. E o poder de Deus, você que ligou o rádio agora, o poder de Deus vai entrar em ação e você vai receber a cura aí onde você está. Pai querido, eu oro por essas pessoas que estão doentes. Pai querido, que o Senhor visite essas pessoas agora, curando essas pessoas. Que o poder do Senhor venha sobre elas, curando, arrancando toda a doença desses corpos, Pai. Cura essas pessoas agora, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, cura, Senhor, da planta do pé ao alto da cabeça. Cura todos os corpos, todas as pessoas que estão doentes. Agora, Pai, que o Senhor possa curá-las agora. Em nome de Jesus, eu ordeno a todo espírito maligno que sai desses corpos agora. Corpos, em nome de Jesus, sejam curados. Pai, em nome de Jesus, cura todos esses corpos, todas essas pessoas que orando, estão crendo que o Senhor está curando-as agora. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço. Amém. Creia que você recebeu a cura. Você quer me ouvir? Eu tenho um canal Ricardo Prata. Você vai lá no meu canal, Ricardo Prata, lá. E você pode me assistir no YouTube. O canal Ricardo Prata tem 2 mensagens, onde você passará a eternidade, e outra mensagem eu pregando uma cruzada de salvação e milagres, no projeto 1 milhão de vidas para Cristo, né? Então você pode assistir. Se você entregou a sua vida a Jesus, quer aprender mais da palavra de Deus, você, se quiser, pode entrar em contato no meu número 99986100879, o código, né? E você que quer fazer uma visita, quer buscar mais ao Senhor, quer aprender mais do Senhor, você pode procurar uma igreja. Procure uma igreja evangélica, uma igreja onde é pregada a palavra de Deus. Tem várias igrejas aqui na cidade de Lagarto. Tem a igreja ali, você pode ir na igreja Assembleia de Deus ali, na rua de Laranjeiras, tem a igreja Assembleia de Deus. Tem outra assembleia também, na Avenida Augusto Franco,
né? Tem várias outras igrejas, de repente você mora mais próxima de uma, você pode ir lá, vá buscar o Senhor, vá lá buscar o Senhor, vá adorar o Senhor, vá aprender a palavra de Deus. E leia a Bíblia. Leia a sua Bíblia na sua casa. Se não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, comece a ler. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, a verdade liberta. Então, o tempo já está esgotando, estou encerrando aqui mais uma vez o programa Verdades que Salvam, toda sexta-feira das 14 às 15 horas, aqui na Juventude FM 104.9. Hoje, dia 25 de agosto de 2023, nós estamos encerrando mais uma vez o programa Verdades que Salvam. Se Deus permitir, eu estarei novamente na sexta-feira das 14 às 15 horas. Que Deus abençoe a todos e tenham uma boa tarde e um bom final de semana. Deus abençoe, a paz do Senhor para todos aqueles que estão me ouvindo aqui nessa tarde. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Sonoplasta. Então, Deus abençoe a você e toda a sua família, né? Não deixe de ler a palavra de Deus. Que Deus abençoe a você e a sua família. Mestre, minha esperança é meu mestre. Cante comigo. A minha vida é do mestre, meu coração